Imagina vencer uma meia maratona no deserto do Atacama, depois de ter ficado 5 dias pedalando pelo deserto. Essa história aconteceu comigo e eu vou compartilhar com você. Eu sou o Thiago Gonçalves, treinador esportivo, e hoje eu ajudo as pessoas a encontrarem a dose certa para ter uma vida mais saudável, com mais energia e mais vitalidade. Durante uma viagem épica que eu fiz do Brasil até o Alasca de bike durante mais de 1000 dias, percorrendo mais de 70 mil quilômetros, você vai ver aqui no meu canal vários episódios que eu compartilhei dessa viagem. Mas esse episódio aconteceu no Chile. Eu quero começar do início para você entender o quanto isso foi desafiante. Eu saí de Antofagasta, uma cidade que está a 200 quilômetros de São Pedro do Atacama, que é um oásis em meio ao deserto do Atacama. Durante 5 dias, percorri mais de 200 quilômetros pelo deserto do Atacama. Foi um trecho totalmente inóspito. A gente não tinha contato com civilização nenhuma, não tinha acesso à água, não tinha acesso a alimento. Durante 5 dias, nós fomos autossuficientes. Nós tivemos que viver com o básico, com o mínimo de um estoque que a gente fez quando a gente saiu dessa última cidade que a gente atravessou. E foi bem desgastante. Foram basicamente 5 dias lidando com extremo de calor e frio, né? Porque o clima do deserto é assim. Durante o dia é muito quente, um sol extenuante, um sol muito intenso. E dado na entrada da noite, no fim da tarde, a temperatura cai drasticamente. Então a gente lidou com extremo de calor, extremo de frio, com restrição de água, com restrição de comida. Após esses 5 dias pedalando, sem tomar banho, sem se alimentar muito bem, a gente chegou finalmente em São Pedro do Atacama, onde lá a gente foi recebido por uma querida que já estava nos esperando. A gente fez um contato através de um aplicativo que a gente usou em alguns lugares, que é o Couchsurf, e ela já nos recebeu. E um primo meu que nos acompanhava pelo Instagram nos mandou uma mensagem falando: eu estou chegando em São Pedro do Atacama nesse final de semana, porque vai ter uma corrida, o Motaindu, que é uma organização brasileira de eventos de corrida, estava chegando lá nessa cidade para fazer uma etapa do Motaindu pelo deserto de São Pedro do Atacama. E a gente já ficou louco, né? Onde tinha corrida, a gente queria participar. Custe o que custar, sem dinheiro para se inscrever, sem tênis bom para correr, sem equipamento, mas a gente queria participar. E aí, como em todos os episódios que a gente conseguiu se inscrever numa prova, a gente foi pedir a inscrição. Nós nos apresentamos para a organização da prova, contamos a nossa história, e eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vocês vão nos ajudar a montar toda a estrutura, se sobrar inscrições no final, né, da retirada de kit, a gente passa essas inscrições para você. Pois bem, a gente ajudou a galera ali a montar as estruturas, montamos tudo e ficamos ali torcendo, né, para que sobrasse pelo menos 2 inscrições para participar, eu e o meu primo Vandré. E para nossa felicidade, sobraram 2 inscrições e eles nos presentearam. E aí a gente dormiu e chegamos no outro dia para essa prova, que era num lugar lindo, uma paisagem exuberante, mas muito impactante. Imagina, um deserto, umidade lá embaixo, um lugar muito quente, e a prova passava por dunas e por trechos assim de areia, então foi uma prova bem intensa. E aí a gente se alinhou ali para a largada, não muito bem preparado, pois a gente não tinha acesso ali naquela situação a bons equipamentos. A gente foi do jeito que dava com o que a gente tinha, né? E eu lembro que durante esse trajetório, logo nos primeiros quilômetros, se eu não me engano era ali entre os 7 primeiros quilômetros, a gente já tinha que subir uma duna. E era tão forte essa duna que lá no topo da duna
tinha uma equipe com balão de oxigênio, pra galera já dar uma respirada. Quem sofresse ali com aquela subida, já tinha que parar ali e dar uma respirada no oxigênio para continuar. Só que a gente tava tão casca grossa ali, a gente já tinha levado tanta paulada da vida durante essa viagem, que a gente falou, uma subidinha dessa, meu irmão, é só mais um desafio. E a gente subiu acelerando, passamos batido no balão de oxigênio, nem quisemos usar o oxigênio e nada. Essa prova também dava uma premiação em dinheiro, então isso era importante, né? Qualquer dinheirinho a mais que entrava no caixa já fazia uma grande diferença. E aí fomos eu e meu primo, e a gente liderou a prova toda. Eu em primeiro lugar, ele em segundo, a gente estava ali correndo basicamente juntos, mas a gente tinha uma competitividade entre nós dois também, e eu falei, rapaz, eu vou acelerar, não quero deixar o Melita chegar perto de mim não. Por surpresa, mais uma prova a gente conquistou. Foi uma experiência incrível, né? E essas situações iam nos mostrando o quanto nós podíamos conquistar o que a gente desejava, né? O quanto a gente ia se tornando cada vez mais forte, porque se a gente fosse analisar, né, friamente, talvez a gente não tivesse com as melhores condições para participar de uma prova, talvez a gente não estivesse ali se alimentando tão bem, talvez a gente não tivesse com os melhores tênis, com os melhores equipamentos, mas a gente tinha o mais importante, que era a vontade de fazer o melhor, que era essa força interna, sabe? Esse foco introspectivo, a gente estava numa conexão muito profunda com a gente mesmo. A cada dia a gente descobria as nossas potencialidades. À medida que a gente ia se lançando aos desafios durante essa viagem, à medida que a gente ia vencendo cada vez mais as situações estressantes, era como se a gente ganhasse mais e mais força. E essa força se transformava em autoconfiança. Isso foi transformador, isso foi impactante. Entender que a cada desafio vencido, a gente se tornava melhor, a gente se tornava mais autoconfiante, ao ponto de chegar em uma meia maratona, alinhar com grandes corredores e ter a certeza que a gente poderia ganhar mesmo que a gente não tivesse as melhores condições naquele momento. Você sente isso na sua vida? Quando você se lança a situações desafiantes, quando você se compromete em vencer obstáculos, você percebe o quanto você se torna mais forte, o quanto isso gera em você uma força interna, o quanto isso gera em você essa capacidade de ir além. Se você vive por experiências assim, já viveu experiências assim, se você já percebeu isso com você, compartilhe aqui comigo. Quais são esses insights que você teve durante essas situações que você venceu a você mesmo, porque a competição sempre foi pessoal. Essa competição é conosco, é essa busca de evolução pessoal. E a gente consegue evoluir à medida que a gente tem essa capacidade de nos vencer em situações desafiantes. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreva no canal e a gente se encontra em breve para ter mais partilhas assim em busca da dose certa.